Olá! Sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso Teatro Brasileiro – Práticas que Contam Sua História. Nessa primeira aula, o tema é Teatro Jesuítico e as Festas Populares. E, indo direto ao assunto, infelizmente nós não temos como saber se havia alguma forma teatral no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então é por isso que muitos consideram que o teatro brasileiro iniciou com eles, os jesuítas, que faziam o que chamamos hoje de teatro jesuítico. A Companhia de Jesus, que era como eles eram conhecidos, já viajava muito e tinha colégios mesmo, em muitos lugares como Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal. Mas o seu principal objetivo não era fazer teatro. Eles não tinham um compromisso com a arte e a intenção de fazer arte. A intenção dos jesuítas era enfatizar os dogmas da Igreja Católica. Acredita-se que a primeira peça que eles publicaram foi Jeftá sacrificando sua filha, escrita por José de Acosta em 1555, na Espanha. Entre 1555 e 1572, o teatro foi muito utilizado nos colégios jesuítas por ser um grande recurso didático. No Brasil, os jesuítas chegaram em 1549, quase 50 anos após a primeira chegada dos portugueses. Então, não foi assim de uma hora para outra que eles chegaram e foram se apresentando. Primeiro, eles precisaram passar, por exemplo, pela barreira da comunicação. Alguns padres começaram a aprender tupi, pois viram que seria mais fácil ensinar seus dogmas na língua nativa. Também perceberam que seria mais eficiente aproveitar alguns costumes dos indígenas e acrescentar neles os ideais cristãos, ao invés de simplesmente cortar os hábitos tradicionais dos indígenas completamente. A música, por exemplo, sempre foi uma característica importante para o teatro jesuítico e a musicalidade indígena interessou muitos padres que utilizaram melodias indígenas e acrescentaram letras cristãs a elas. Um dos jesuítas, o padre José de Anchieta, escreveu peças em tupi que misturavam bastante os costumes indígenas e católicos, e misturava também os idiomas português e o espanhol. Então, vamos falar da sua peça mais conhecida agora, o Alto de São Lourenço, para entender melhor como era isso. Mas antes, vamos lembrar o que é um alto. Alto é uma composição teatral que surgiu na Espanha por volta do século XII e se tornou muito popular na Idade Média. Eram peças curtas que muitas vezes continham um único ato. Era composto por muitas alegorias que representavam elementos religiosos como anjos, demônios, virtudes, pecados, ou ainda simbolismos como o amor e o temor a Deus, como acontece em O Alto de São Lourenço, onde amor e temor aparecem como personagens. E curiosamente, esse é um exemplo de alto com mais de um ato. Ele continha 5 atos, todos representados por padres e indígenas já catequizados. Então vocês podem ver aí que tem um longo caminho antes que preparou o terreno para eles começarem a fazer esses autos. E no Alto de São Lourenço, vou contar um pouquinho da história, o primeiro ato já mostra o martírio de São Lourenço, que já no segundo ato, junto com São Sebastião e o anjo da guarda, impede que Guaixará, o rei dos diabos, destrua junto com seus servos uma aldeia indígena com o vício e o pecado. No terceiro ato, Aimbirê e Saraiva, os servos de Guaixará, torturam os responsáveis pela morte de São Lourenço, de Décio e Valeriano. No quarto ato, o temor e o amor de Deus são explicitados aos indígenas. E o alto termina no quinto ato com um jogral de 12 crianças na procissão de São Lourenço. E aí, vocês repararam que os vilões da peça, os demônios, têm nomes de indígenas e os heróis, nomes de santos e são seres bíblicos? Essa era uma das formas de convencer os indígenas que o catolicismo era bom e os costumes indígenas eram ruins. Esses nomes não foram escolhidos por acaso. Eles eram nomes de indígenas da tribo dos Tamoios, inimiga dos Tupi, então reforçando assim ainda mais a mensagem que eles queriam passar e ficando a história toda ainda mais convincente. Por tudo isso, apesar de ter uma dramaturgia, personagens, interpretação, plateia, figurino, vários outros elementos teatrais, nada disso era usado para de fato ser uma obra teatral como conhecemos.
José de Anchieta não tinha a intenção de ser dramaturgo, diretor, etc. Vimos que o único propósito era catequizar, doutrinar. Então, muitos pesquisadores não consideram que o teatro brasileiro iniciou de fato aí. Mas vamos analisar melhor. Décio de Almeida Prado, em seu livro História Concisa do Teatro Brasileiro, comenta: se por teatro entendermos espetáculos amadores isolados, de fins religiosos ou comemorativos, o seu aparecimento coincide com a formação da própria nacionalidade, tendo surgido com a catequese das tribos indígenas, feita pelos missionários da recém-fundada Companhia de Jesus. Se, no entanto, para conferir o conceito a sua plena expressão, exigimos que haja uma certa continuidade de palco, com escritores, atores e público relativamente estáveis, então o teatro só terá nascido alguns anos após a independência, na terceira década do século XX. Mais para frente, nas outras aulas, vocês vão entender melhor porque ele diz que é na terceira década do século XX. Mas, continuando aqui, é importante pensar sobre tudo isso, porque as heranças do teatro jesuítico permanecem até hoje e completamente ressignificadas e juntas com o que a gente entende que são formas teatrais típicas brasileiras. E essas formas teatrais típicas brasileiras também, alguns pesquisadores entendem que são formas teatrais e outros ainda não consideram teatro. Mas elas são, para vocês entenderem, as que acontecem nas festas populares, como carnaval, congadas, maracatu, cavalo marinho, entre outras. Essas, assim como o teatro jesuítico, também são formas teatrais inseridas e misturadas em contextos de festa ou religiosos, só que agora variando as religiões. E tem cenas com danças, músicas, outras manifestações artísticas junto. Mas elas têm o intuito de celebração das culturas brasileiras, preservação da cultura popular e até mesmo de encenar alguma coisa, de entrar em contato com o público de forma cênica. E aí soa mais como teatro, né? Para entender melhor, vamos ver com mais detalhes uma delas, o cavalo marinho. O cavalo marinho é um folguedo típico de Pernambuco. Os folguedos são festas populares de espírito lúdico que se realizam anualmente em datas determinadas, em diversas regiões do Brasil. Algumas têm origem religiosa, tanto católica como de cultos africanos, e outras são folclóricas. Ao todo, são mais de 70 personagens, que podem ser divididos em 3 categorias: os fantásticos, os humanos e animais, que se apresentam por mais de 8 horas, principalmente nos períodos juninos e natalinos. Veremos agora um trecho de um vídeo disponibilizado pelo Instituto Brincante no seu canal do YouTube, e ele pode ser visto na íntegra através do link disponibilizado no material de referências dessa aula. Então agora vamos ver o trechinho. No cavalo marinho existem mais de 70 personagens e cada um desses personagens ele é construído a partir de um trupé básico e que depois o brincante vai incorporar esse trupé à intenção do personagem que ele está dançando. O trupé básico seria esse. O brincante que for fazer uma velha, ele vai virar isso. Um dos personagens do cavalo marinho é o mestre Ambrósio. Ele vende para o capitão todas as figuras do cavalo marinho. Então, a figura do mestre Ambrósio coloca a velha, o Mateus, o boi, a burrinha, a dona da Ema, enfim, todos os personagens são incorporados por essa figura do mestre Ambrósio. Podemos ver que é algo como uma dança teatralizada, porque os passos adquirem características dos personagens. O cavalo marinho surgiu dos reisados, uma manifestação católica que veio com os portugueses. Ao longo do tempo e conforme foi se espalhando por outras regiões do Brasil, foi ganhando características diferentes em cada lugar. E uma das coisas que todos mantiveram em comum foi a figura do boi. Então por isso você pode conhecer essa festa como Bumba Meu Boi. E tem vários outros nomes. A trama é a seguinte: a trama do cavalo marinho ela gira em torno do baile, que é oferecido pelo capitão marinho em honra aos santos reis do Oriente. Aí tem o personagem do capitão, e que ele organiza não só o baile, mas também ele preside todo o folguedo e comanda a brincadeira através do toque de um apito, para organizar o terreiro onde vai acontecer a festa.
E aí, Marinho contrata 2 homens negros, Mateus e Bastião, que são personagens bufões responsáveis em grande parte pela comicidade do folguedo. Mas Mateus e Bastião, em um momento dessa história, eles se rebelam e passam a se dizer donos do terreiro. E aí o Capitão Marinho convoca um outro personagem, o Soldado da Guarita, que se utiliza da força para restabelecer a ordem do terreiro. Então, até agora vocês já veem que é tudo muito simbólico e representa muito bem, querendo ou não, a nossa história. E aí, continuando a história, né? A apresentação, ela tem um clímax, que é a chegada do capitão com seus galantes e damas que realizam uma dança dos arcos. E a brincadeira termina com a aparição do boi, olha o boi aí, que passa por uma morte e ressurreição. Bom, é isso por hoje. Eu convido vocês a não se limitarem com essa aula. Pesquisem outras festividades populares brasileiras, pode ser das que eu citei ali ou outras, e identifiquem os elementos teatrais nelas a partir do que foi visto nessa aula. E aí vocês podem ver como é que ficou essa mistura das tradições, das tradições portuguesas com todas as culturas que convivem nessa imensidão de Brasil. E vocês vão poder ver também, pesquisando, que essas outras variações que eu comentei, que tem em cada lugar. E essa mistura também fica bem clara aqui, né, no Cavalo Marinho. Tem muitos elementos da cultura portuguesa com da cultura afro-brasileira. E aí vocês podem visitar os arquivos PDF dessa aula, que nele contém as referências bibliográficas, vídeos, todos os artigos completos. E eu espero vocês na próxima aula. Caso vocês queiram conversar, vocês todos que estão fazendo esse curso à distância, queiram se aproximar, tem um grupo no Telegram. Eu vou deixar o link também em algum dos anexos aí. Então, entrem no grupo do Telegram e eu estarei lá também. A gente vai poder trocar figurinhas. Caso vocês tenham alguma informação a mais e achem interessante a gente trazer para discussão, joga lá, vamos conversar. Até a próxima!